Bom dia a todos. Amados, nós vamos nesse momento fazer uma oração ao nosso Deus antes de passarmos ao estudo desta manhã, onde continuaremos a exposição dos 10 mandamentos. Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nesse dia tão especial para nós, o dia do Senhor, reunidos como igreja do Senhor, para aprendermos mais de Ti, para Te louvar e para falar contigo, Senhor. Nesta hora que Tu possas também falar aos nossos corações, além daquilo que já tens falado por meio da leitura da Tua Palavra, que esse momento de meditação, de estudo, de aprendizado, também, ó Deus, seja o momento em que o Teu Espírito possa nos iluminar, possa nos instruir, possa nos conduzir ao aprendizado da verdadeira doutrina, da sã doutrina, aquela que de fato promove saúde espiritual. Ó Deus, rogamos que o Senhor também possa tirar, Senhor, do nosso coração todo o empecilho, toda a distração, todas as dificuldades, Senhor, próprias do coração humano para não receber a Tua palavra, mas que de fato o Teu Espírito esteja conduzindo-nos nesta manhã para a compreensão da Tua palavra e assim, Senhor, ao compreendê-la, possamos de fato guardá-la em nosso coração, praticá-la em nossas vidas, tendo uma vida assim, cada dia mais de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, nós Te rogamos estas bênçãos e Te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto da nossa aula de hoje vai ser Êxodo capítulo 20, versículo de número 13, versículo pequeno, que nos diz o seguinte: não matarás. Êxodo 20, verso 13, não matarás. Veja, na aula passada nós começamos o estudo deste que é o 6º mandamento. Este mandamento que, como já começamos a aprender, trata sobre a santidade da vida. Aprendemos que quando Deus diz não matarás, a ideia aqui é de não tirar a vida do outro injustamente. E isso inclui tanto o homicídio intencional, quanto também aquele homicídio que é ocasionado por causa de negligência. Vimos que este mandamento também nos chama a preservar a nossa própria vida, evitando hábitos que são autodestrutivos. Aprendemos que o 6º mandamento, ele não é apenas negativo, mas ele também é positivo. Deus, de fato, aqui, ele exige de nós um esforço legítimo, um esforço diligente para preservarmos a vida, tanto a nossa quanto a do próximo. Isso envolve, queridos, uma atitude responsável com a questão da prevenção, do uso dos meios que o próprio Deus nos concede para preservarmos a vida. Também vimos, queridos, que o mandamento, ele alcança o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que a ira, o ódio, o desprezo, as palavras ofensivas já são uma violação do 6º mandamento. Por isso somos chamados a resistir a pensamentos e evitarmos também ambientes que de fato nos conduzem à destruição da vida.
Também compreendemos que o sexto mandamento não ensina só a passividade diante do mal, não ensina a passividade diante do mal. Pelo contrário, o sexto mandamento, ele reconhece situações em que a justiça pública, a guerra justa, a legítima defesa pode ser necessário para proteger a vida contra a violência injusta, até, em último caso, tirar a vida do agressor. Tivemos a oportunidade de estudar essa questão de exceção também. Por fim, aprendemos que preservar a vida envolve viver com sobriedade, viver com domínio próprio, envolve um espírito pacífico, uma disposição para reconciliação, uma disposição para o perdão, o conforto daqueles que estão aflitos, a proteção dos inocentes. De modo, queridos, que o sexto mandamento nos chama a não apenas não destruir a vida, mas cuidar da vida, proteger a vida, promover a vida. E tudo isso, como nós sabemos, para a glória de Deus. Então, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de estudarmos a pergunta 135 do Catecismo Maior, que aborda justamente os deveres que o sexto mandamento requer para mim e para você, em relação à ordem não matarás. Quais são os deveres que nós devemos observar segundo o sexto mandamento? Esse foi o teor da aula passada. Hoje nós continuaremos e estudaremos a pergunta 136, que aborda basicamente quais são os pecados proibidos do sexto mandamento. Então, na aula de hoje, veremos que o sexto mandamento, ele condena não apenas o ato externo de você tirar a vida de alguém, certo? Mas tudo aquilo que injustamente ameaça, enfraquece ou destrói a vida, seja por ações, seja por palavras, seja por atitudes de omissão. Então, passamos do dever de promover a vida para o alerta contra tudo aquilo que destrói a vida. Vejamos então o que é que nos diz a pergunta 136 e a sua respectiva resposta. Nosso Catecismo Maior, na pergunta 136, diz assim: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Resposta: os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar de qualquer modo a nossa vida ou a de outros, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou a retirada dos meios lícitos e necessários de preservação da vida. A ira pecaminosa, o ódio, a inveja ou o desejo de vingança. Toda paixão excessiva, a preocupação exagerada, comer, beber, trabalhar e recrear-se sem moderação. Palavras de provocação, opressão, altercações, agredir ou ferir fisicamente e tudo o que tende a destruir a vida de alguém. Então, nós vamos continuar com aquela nossa metodologia que temos adotado nos domingos pela manhã, entendendo parte por parte desta resposta dada pelo catecismo referente ao mandamento. E hoje então nós vamos olhar para essa resposta aqui da pergunta 136. Então, primeiramente, se você observar aqui na resposta, o primeiro tópico que é tratado aqui é
o primeiro pecado a ser evitado, podemos dizer assim, até melhor, é tirar a vida injustamente, seja a própria ou a dos outros. Então, veja que a resposta ela começa afirmando isso. Ela diz assim: os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar de qualquer modo a nossa vida ou a de outros, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Então, voltando um pouco, enquanto a pergunta 135 aborda o aspecto positivo do mandamento, afirmando que devemos nos esforçar, inclusive o mandamento, a pergunta anterior fala justamente isso, nos esforçar para estudarmos criteriosamente os meios lícitos para preservar a vida. Então, deve haver um esforço de fato contínuo, uma dedicação, uma disciplina para estudar como é que nós podemos preservar a vida através dos meios lícitos que o Senhor Deus nos dá. Agora, observe que a pergunta 136, a ênfase dela é negativa. Ela está apresentando aqui a proibição do mandamento. Isto é, Deus proíbe tirarmos injustamente a vida, seja a nossa, seja a do outro. E o fundamento bíblico para este princípio aqui encontra-se em Êxodo, capítulo 20, verso 13, que nós lemos, o mandamento em si, não matarás, mas também encontra-se, por exemplo, em textos como o de Gênesis 9, verso 6, que nos diz assim: se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Observe que aqui Deus está realizando o pacto da preservação com Noé. E o Senhor então institui, com essas palavras que nós acabamos de ler, a pena de morte para quem tirar a vida do ser humano injustamente. Então, nessa passagem, você observa que Deus afirma a Noé que ele vai pedir conta do sangue humano que for derramado. Essa cobrança, de acordo com o texto, ela seria para os homens e também para os animais. Interessante isso. Tanto homens quanto animais que tirassem a vida humana deveriam ser mortos. Ou seja, pagar com a própria vida. Mas na frente Deus vai justamente esclarecer, não é, que ele está se referindo ao assassinato, não está se referindo a morte acidentais ou legítima defesa, e isso vai ser muito bem regulamentado na lei entregue por Moisés. A lei vai jurisdicionar isso. Por exemplo, na lei haverá penas menores para aquele que acidentalmente matar o próximo, certo? Então, mais na frente você vai ver toda uma legislação que vai jurisdicionar isto. E por que tanto rigor? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, atacar o ser humano significa atacar o próprio Deus. Ainda que esta imagem de Deus no homem esteja manchada pelo pecado, mas o homem ainda carrega em si a imagem de Deus. Então, o homem que decide tirar a vida de outro homem, ele deveria pensar duas vezes, porque esse crime custaria a ele a própria vida. Então, essa foi uma das medidas que Deus deu ali a Noé, como condições para melhorar, não é,
a vida após o dilúvio, para dar melhores condições ali após o dilúvio. Bem, logo tirar a vida injustamente, e aqui, veja bem, nós podemos estender, né, de uma forma até um tanto quanto mais ampla, independentemente de ser por homicídio, por suicídio, aborto, violência deliberada ou negligência consciente, é um pecado terrível porque fere algo que é muito precioso para Deus, a santidade da vida humana. Então, as exceções mencionadas pelo catecismo, justiça pública, guerra legítima e defesa necessária, não diminuem o valor da vida. Pelo contrário, elas reconhecem que neste mundo caído, Deus delegou responsabilidades específicas para conter o mal, para proteger os inocentes. Então, em outras palavras, é justamente porque Deus tem a vida humana como preciosa aos seus olhos, que nesses casos, Ele pune o agressor com a morte. E é interessante, queridos, porque hoje você percebe que muitos estão discutindo a questão da pena capital, principalmente pelo aspecto que nós chamamos de pragmático. Ou seja, será que a pena capital vai diminuir a criminalidade? Essa é a pergunta que as pessoas costumam fazer. Essa é a questão que se levanta. E por mais que a Bíblia não despreze esta questão, mas a Bíblia, ela não parte deste ponto. A Bíblia, meus queridos, ela parte de um ponto mais essencial. E que ponto é esse? O mal que foi cometido. Ou seja, a santidade da vida que foi violada. E diante de Deus, a única coisa que reparará este pecado seria justamente tirar a vida da outra pessoa. E isso é precioso para Deus, meus queridos, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a questão que podemos levantar hoje é por que em nossos dias há tanto descaso com respeito à vida? Você vai ver leis em nosso país, leis para o homicídio doloso, que é aquele que tem intenção de matar, de 6 a 20 anos, com direito à redução da pena. Ou seja, alguém pode intencionalmente tirar a sua vida, a vida de um filho seu, a vida do seu pai, a vida da sua mãe, e em poucos anos essa pessoa vai estar vivendo normalmente no convívio da sociedade. E eu pergunto, é a Escritura que está errada? É a Escritura que é incoerente ou as nossas leis que são incoerentes? E mesmo que não houvesse pena capital, em nosso país deveríamos ter leis que protegessem mais a vida. Então, meus queridos, esse é o primeiro tópico que o catecismo aborda aqui do 6º mandamento. Ele proíbe tirar a vida injustamente, tanto a nossa quanto a do outro. O segundo tópico que também vai ser tratado aqui é negligenciar ou retirar os meios lícitos de preservação da vida. O Catecismo Maior diz assim: a negligência ou a retirada dos meios lícitos e necessários de preservação da vida. Então veja que a palavra de Deus não vai tratar
a questão da preservação da vida como se fosse algo opcional. Muito pelo contrário, isso é apontado pelo Senhor como sendo um dever do ser humano diante dele, um dever nosso diante do Criador, preservar a vida. Em 1 Reis, capítulo 19, do verso 4 ao 8, nós encontramos aquele episódio em que o profeta Elias está ali passando por um profundo esgotamento físico, emocional. O profeta desejava morrer, mas a resposta de Deus não foi uma resposta imediata. Deus trouxe uma provisão ordinária para ele. Veja que o texto diz assim, 1 Reis 19, do 4 ao 8. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Observe, queridos, que aqui o nosso Deus, ao lidar com o profeta Elias, ele providenciou para Elias alimento, bebida, descanso, e tudo isso com o propósito de renovação das forças do profeta. Isso nos ensina que o Senhor preserva a vida através de meios ordinários, e que cuidar do corpo faz parte da nossa própria responsabilidade. Fazer o uso correto desses meios que Deus estabeleceu para a preservação da nossa vida é algo que Deus requer de nós. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo estabelece um princípio claro de responsabilidade. Ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Veja, negligenciar aquelas que são as necessidades básicas daquelas pessoas que estão na nossa dependência, ou seja, que dependem de nós, negligenciar alimento, cuidado, proteção, abrigo, de acordo com o apóstolo Paulo, é uma negação prática da fé. Logo, queridos, o 6º mandamento não proíbe apenas o homicídio explícito, mas também condena tudo aquilo que por omissão, por negligência, por descaso, contribui para a destruição da vida. Quando alguém se priva voluntariamente dos cuidados básicos, quando os pais abandonam suas responsabilidades, quando os líderes negligenciam aquelas pessoas que são mais vulneráveis da sociedade, ou quando muitas vezes nós mesmos nos recusamos a ajudar aquela pessoa necessitada, o nosso próximo, estamos quebrando o 6º mandamento.
E a Bíblia também, queridos, nos mostra que Deus, Ele tem suas formas de agir. Ele pode tanto agir de modo milagroso, extraordinário, como também Ele pode agir através dos meios ordinários, por meio da alimentação, descanso, medicina, trabalho, prudência, proteção, e fazer o correto uso desses benefícios dados por Deus, não é falta de fé, mas obediência à vontade revelada de Deus. De modo que aqueles que negligenciam esses meios ordinários estabelecidos pelo próprio Deus, e esperando que Deus de algum modo venha intervir na sua situação de forma extraordinária, isso nas Escrituras é chamado de tentar a Deus. Já a palavra de Deus nos mostra isso em Mateus capítulo 4, verso 7. Jesus responde à tentação de Satanás de se lançar do pináculo do templo, afirmando: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, Cristo, ele se recusa a agir aqui de forma irresponsável, sob o pretexto de fé. Por isso, queridos, precisamos compreender que confiar em Deus não significa desprezar os meios legítimos que Ele mesmo estabeleceu para a preservação da vida. E aqui precisamos fazer uma distinção importante, uma distinção necessária. A Escritura deixa claro que existe uma grande diferença entre fé e presunção. Há uma grande diferença entre fé e presunção. A fé confia em Deus usando os meios que o próprio Deus deixou. Já a presunção não. A presunção, por outro lado, o que ela faz? Ela busca desprezar os meios que Deus exige para exigir de Deus que Ele intervenha de forma extraordinária e corrija assim a nossa irresponsabilidade. De modo que esse texto aqui de Mateus capítulo 4, verso 7, veja, o Senhor Jesus, Ele se recusa a seguir a orientação de Satanás, de pular do pináculo do templo, mesmo que exista realmente uma promessa lá em Salmos: os teus anjos darão ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, mas aquela palavra não se aplicava àquele momento ali. Agir daquela forma como Satanás estava sugerindo era tentar a Deus. Cristo nos ensina que não devemos criar situações de risco sobre o argumento de confiança em Deus. Agir assim é tentar o Senhor. Agir assim é você querer que Deus valide a sua imprudência. Então, sendo ainda mais claro, recusar tratamento médico disponível não é, meus queridos, algo que a palavra de Deus nos ensina. Recusar tratamento médico disponível por falsa espiritualidade não é fé. Se expor desnecessariamente a perigos, alegando, não, Deus vai me guardar, não é confiança. Negligenciar também
descanso, alimentação, os próprios limites físicos que nós temos, esperando que Deus sobrenaturalmente nos dê uma força milagrosa. Isso não é fé, isso é presunção, isso é irresponsabilidade, isso é imprudência. E Deus não tem compromisso com isso, não vai validar a nossa irresponsabilidade. Deus, ele é soberano, ele pode agir milagrosamente, mas ele normalmente preserva a vida pelos meios ordinários. Ignorar esses meios ordinários não glorifica a Deus, antes despreza aquilo que nós vimos ontem na classe de catecúmenos, a providência de Deus. A verdadeira fé honra a Deus ao usar com responsabilidade aquilo que Ele colocou à nossa disposição para a preservação da nossa vida. Então esse é o segundo ponto que o catecismo aborda, o pecado de negligenciar ou retirar os meios lícitos de preservação da vida. O terceiro tópico, meus queridos, que é mencionado pelo catecismo, é o de pecados do coração que conduzem à destruição da vida. Ele menciona o seguinte: a ira pecaminosa, o ódio, a inveja ou o desejo de vingança. Interessante que o Senhor Jesus tratou a respeito disso em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 22, onde o Senhor disse o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, veja aqui, meus queridos, como o Senhor Jesus Cristo, ele amplia a compreensão da proibição do sexto mandamento. Ele vai dizer que nós quebramos o sexto mandamento não somente quando se tira a vida de alguém, se mata alguém fisicamente, vamos dizer assim, mas nós quebramos o sexto mandamento quando nutrimos em nosso coração a ira pecaminosa, quando muitas vezes nós falamos palavras destrutivas, palavras que matam também. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Quando se nutre no coração aquele desejo de vingança, quando se despreza o outro com atitudes e com palavras. Então, Cristo, ele vai mais profundamente na raiz do problema do sexto mandamento, que é o coração, certo? Então, o homicídio, ele não começa nas mãos, mas ele começa no coração dominado pela ira pecaminosa. O apóstolo João reforça essa verdade quando ele afirma na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Veja aqui de uma forma até mais direta, vamos dizer assim, o apóstolo João, ele vai identificar o ódio como assassinato. Mesmo sem derramar sangue, o coração que odeia quebra o mandamento: não matarás. A Escritura nos ensina que Deus julga não apenas as ações externas do homem, mas
ele também julga as disposições internas do nosso coração. O sexto mandamento, portanto, queridos, não se limita a proibir o assassinato físico, mas a todos os pecados que Jesus mencionou aqui no texto de Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, pecados do coração, pecados que não destroem somente o outro, mas que também destroem a nós mesmos. Eles roubam a nossa paz, eles adoecem a nossa alma, eles comprometem o testemunho cristão. Então, o sexto mandamento nos chama a uma santidade também interior, onde as batalhas, elas começam a ser travadas. É no nosso interior, é no nosso coração. Então, Jesus ensina que o sexto mandamento não se limita ao ato físico de tirar a vida, mas alcança profundamente o coração, revelando que, de fato, a obediência, ela deve começar interiormente no homem. Não basta afirmar que nós nunca matamos alguém. É necessário examinar as disposições internas do nosso coração, pois, como nós vimos, a ira pecaminosa, o rancor silencioso, o ódio, o desprezo velado, o desejo por fazer justiça, fazer vingança com as próprias mãos, se constituem também na quebra do mandamento. Então, veja, o Senhor Jesus mesmo disse no Sermão do Monte que se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Os fariseus, eles se contentavam apenas com aquela justiça de você não externalizar, de não cometer um homicídio com as suas mãos. Eles não estavam preocupados, e aqui Jesus está justamente chamando a atenção para isso, para o homicídio que é cometido no coração. Mas Jesus mostra claramente que nós devemos ser diferentes, que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Aquele coração que foi transformado pela graça de Deus, ele deve mortificar o ódio, ele deve mortificar a amargura, ele deve buscar amar ao próximo. Por isso, queridos, vale a pena nós pararmos um pouco e refletirmos: será que a ira que você sente contra o seu irmão é justa? É santa ou é pecaminosa? Como é que você tem lidado com o ressentimento que você guarda de maneira silenciosa em seu coração? Quem está cancelado no seu coração? Meu coração está fechado para o fulano. É um cancelamento. Que conflitos você tem evitado resolver? Que mágoas você tem espiritualizado? Então, nós precisamos observar isso, para que não venhamos a cair no sexto mandamento. Em quarto lugar, o Catecismo Maior aborda também um aspecto importante relacionado ao domínio próprio. Ele diz assim: toda a paixão excessiva, a preocupação exagerada, comer, beber, trabalhar e recrear-se sem moderação. É interessante, queridos, porque a palavra de Deus já nos dizia lá em Provérbios capítulo 25, 28, que a preservação da vida está associada com o domínio próprio. É dito assim:
Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, a imagem aqui é clara. Uma vida sem limites, uma vida sem controle, ela se torna exposta, fragilizada, ela se torna facilmente destruída. A falta de domínio próprio, ela de fato, ela é uma ameaça direta à integridade da vida. O apóstolo Paulo, ao tratar da liberdade cristã, estabelece um princípio que precisamos ter sempre em nossa mente. Princípio fundamental, está lá em 1 Coríntios 6, 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, veja que a questão não é apenas o que é permitido, mas existem coisas que são, de fato, lícitas, mas que podem nos dominar. Coisas que são legítimas, que o uso correto delas é bênção para a nossa vida. Mas a partir do momento que essas coisas, elas nos dominam, ou seja, elas acabam assumindo o controle da nossa vida, há uma verdadeira inversão, ou seja, aquilo que foi criado por Deus para servir a vida, acaba se tornando o quê? Uma ameaça para a vida. Então precisamos tomar muito cuidado. Os excessos corroem a vida de maneira gradual, ou seja, aos poucos, silenciosamente. E isso é muito perigoso. E nós precisamos atentar para isso. Comer, beber, trabalhar e até descansar são dons, são bênçãos legítimas dadas por Deus. Mas quando não há domínio próprio, quando se vive sem moderação, esses instrumentos acabam sendo instrumentos que vão afetar e até destruir a própria vida. A paixão desordenada, ela escraviza. O trabalho excessivo, ele vai roubar de nós o descanso, a comunhão, a centralidade de Cristo em nossa vida. A alimentação descontrolada vai trazer, sim, prejuízos para o corpo. A bebida em excesso afeta diretamente a lucidez da mente, a sobriedade. A recreação sem limites acaba trazendo uma sensação de descontentamento ao coração. E até a preocupação exagerada, que em certos casos pode até parecer virtude, mas, como nós sabemos, ela constitui-se em pecado contra Deus e é um mal da alma que acaba afetando o corpo. Ou você não conhece muitas pessoas que estão sofrendo enfermidades causadas por ansiedade, por inquietação, por uma preocupação exagerada. Então, o sexto mandamento não é violado apenas por um golpe súbito, mas também pelo desgaste lento, pelo desgaste, poderíamos até dizer, desnecessário. Quando perdemos o domínio próprio,
quando nos entregamos aos excessos. A minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim: tudo demais é veneno, não é? E utilizando esse ditado em especial para essas questões que são legítimas, seja alimentação, seja trabalho, seja preocupação, nesse aspecto sim, é a questão da dosagem, né? Aquela história do remédio, que na dose certa ele vai ter um efeito bom para a saúde, para a vida, mas se for exagerado, isso vai fazer mal, isso vai de fato ser uma ameaça e pode até matar. Então assim, meus queridos, nós precisamos discernir. Embora esse tipo de pecado não seja um pecado de violência física, mas violam o sexto mandamento, violam a vida que Deus nos deu, que precisa ser preservada por nós. Lembremos do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, até essas questões básicas de manutenção da vida, de preservação da vida, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Seja comida, seja bebida, seja o trabalho, seja o descanso, seja a preocupação, que em si não é ruim, mas exagerada, torna-se um pecado e sim vai ser prejudicial à sua vida. E aí fica a pergunta: o que é que tem nos dominado? Será que é o trabalho que nunca termina? Será que é a preocupação que muitas vezes não nos deixa dormir à noite? Será que é o prazer que não satisfaz mais? Será que, de fato, meus queridos, são essas coisas que estão nos controlando? Aquilo que controla nossas decisões, nosso humor, a nossa agenda, precisa ser avaliado por nós, porque já deixou, não é, de ser um hábito, já se tornou um senhor na nossa vida. Então, preservar a vida neste ponto significa que você e eu precisamos dizer basta. Significa que eu e você precisamos fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos disse lá em Mateus capítulo de número 6. Nós precisamos dar a devida prioridade a Deus em nossa vida. E as demais coisas o Senhor há de providenciar. Mas, chegando ao último ponto, ao quinto e último ponto, o Catecismo Maior menciona também como quebra do sexto mandamento, palavras de provocação, opressão, altercações, agredir ou ferir fisicamente e tudo o que tente a destruir a vida de alguém. Então a Escritura, queridos, revela que a destruição da vida não ocorre apenas através da violência física, mas também através de palavras. Essa é uma outra forma de se matar alguém, por meio de palavras. Provérbios 18, verso 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, esse texto nos lembra que a língua ela pode ser instrumento tanto de vida quanto de morte.
e que as palavras elas têm de fato um poder de edificar pessoas ou de destruir pessoas. O apóstolo Paulo orienta a igreja quanto ao uso santo da língua em Efésios 4, verso 29, quando ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o critério bíblico, meus queridos, é que nós devemos sim evitar aquelas palavras que machucam, que ferem, que são ofensivas ao nosso próximo, mas também devemos usar palavras que edificam, palavras que, como diz o apóstolo Paulo aqui, comunicam graça aos que ouvem. Então, precisamos tomar cuidado, porque esse tipo de violência verbal é sim também uma maneira de violarmos o sexto mandamento. Já percebeu que em muitos casos a agressão física ela é precedida da agressão verbal? Então, palavras duras, ameaças, humilhações, provocações, mesmo quando não culminam em violência física, elas se constituem, não é, em quebra de mandamento. Lembre-se das palavras que o Senhor trouxe, o Senhor Jesus nos advertiu em Mateus 12:36. De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no juízo, no dia do juízo. Então, queridos, veja, daremos conta das nossas palavras. E nós precisamos realmente ser sábios, ser prudentes, pensar antes de falar. Além disso, é também mencionado no catecismo o uso da força física para ferir, intimidar, não é, alguém, também é quebra de mandamento. Deus não tolera de forma nenhuma a violência injusta, seja pública, seja doméstica, seja explícita, seja disfarçada. Então, é pecado, é quebra de mandamento também. Então, queridos, uma última aplicação sobre especificamente essa questão da fala. Tenhamos cuidado com a nossa língua. Críticas constantes, ironias, sarcasmos, ameaças, comparações que têm como objetivo humilhar o outro, comentários depreciativos. Veja, podem até não deixar marcas no corpo, mas deixam muitas vezes marcas profundas na alma. Sempre que usamos palavras desta forma, queridos, estamos atentando contra a vida, violando o sexto mandamento. Mas, como eu disse, muitas vezes a agressão física ela é precedida da agressão verbal. Mas essa agressão verbal, ela não surge do nada, ela não surge no vazio, ela é o transbordamento de um coração que já está nutrindo o ódio, a ira, o desejo de vingança. A boca fala do que o coração está cheio. Quando a fala é marcada por agressividade, impaciência e desprezo, o problema não está apenas na língua, mas no interior, que precisa ser tratado, mortificado. É muito comum você ver pessoas que falam de forma
felina contra outros, dizendo assim, não, pastor, eu sou assim, é o meu temperamento, é o meu jeito, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa de temperamento forte. Veja, isso não é justificativa para você maltratar as outras pessoas com palavras. Veja, o Senhor Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Um coração governado por Cristo aprende a refrear a língua, a pedir perdão quando erra, a não falar por impulso, mas falar com sabedoria, com amor, com mansidão, com longanimidade, com benignidade, com bondade. Então, que nós possamos atentar para isso, que possamos falar palavras que edificam, né? Que possamos falar palavras que transmitam graça aos que ouvem. Isso é o que Deus espera de nós e, de fato, essa é a maneira como nós utilizamos a nossa língua para preservar, para promover a vida nos outros e em nós também. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos, nesse momento, queridos, louvar ao nosso Deus.